Olá, pessoal. Saudações eletrofisiológicas e rítmicas a todos vocês. Eu sou Alexander Dalforno, um dos fundadores da Clínica Ritmo e responsável pelo setor de educação médica continuada. Hoje é dia de reunião científica semanal da Clínica Ritmo e o assunto é anticoagulação pós-ablação com sucesso da fibrilação atrial. Ainda há necessidade da gente manter a anticoagulação em todos os pacientes? Essa é uma grande dúvida e vai de encontro ao que as diretrizes atuais vêm recomendando em manutenção da anticoagulação pós-ablação. Esse estudo que será discutido hoje mostra o contrário, que pacientes que receberam uma ablação com sucesso podem sim, com segurança, trocar o seu anticoagulante por uma aspirina sem problemas. O artigo vai ser apresentado pelo Dr. Maurício Spessato, que é um eletrofisiologista que pertence à Clínica Ritmo e à Prevencordes, e vai nos mostrar em detalhes esse assunto. Assista a aula e aprenda com a gente. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos então iniciar aí a reunião clínica semanal da Clínica Ritmo, onde a gente discute alguns artigos, alguns casos clínicos. E hoje eu trouxe um artigo publicado ano passado, recente, no New England, com o título Terapia antitrombótica após a ablação com sucesso de fibrilação atrial. Esse artigo foi publicado no ano passado no Congresso Americano e introduzindo o assunto, então a gente sabe que a ablação de FA, né, a ablação, ela é uma terapia consagrada já para o tratamento da FA e ela é superior ao tratamento medicamentoso na redução da recorrência da arritmia e também na carga da fibrilação atrial. Em relação à carga, é importante a gente falar que não se sabe se a carga da FA ela é reduzida o suficiente, né, após a ablação para eliminar a necessidade de anticoagulação oral contínua. Como esse é um assunto polêmico e as diretrizes recomendam a manutenção atualmente da anticoagulação oral por toda a vida após a ablação, de acordo com o score Chades-Vasc, mais atualmente o score Chades-VA, e não no sucesso aparente do procedimento. Então, vai depender do score de risco. E essas recomendações, elas são baseadas em evidências de pequenos estudos não randomizados. Então, estudos não randomizados, estudos observacionais, meta-análise. E, portanto, as diretrizes internacionais e a diretriz brasileira, por exemplo, do ano passado, ela recomenda, então, que o uso de terapia antitrombótica após ablação, ela é recomendada por pelo menos 2 meses em todos os pacientes após ablação, e após esse período, ela vai ser de acordo com o Chades-Vasc, e aqueles pacientes com Chades-Vasc maior, vão ser utilizados de forma contínua. Então, o ano passado a gente já teve um primeiro estudo randomizado, que foi publicado na metade do ano, já foi apresentado aqui pela nossa equipe, e começou uma investigação relacionada a essa necessidade de anticoagulação de longo termo após a ablação. Só que esse estudo, ele foi o primeiro randomizado, só que ele teve algumas críticas, mas vamos lá. Primeiro que ele foi um N não muito grande, foi uma população específica da coreana, população asiática, no caso, e ele comparou ali, após um ano da ablação, sem evidência de recorrência, né, um composto, um objetivo composto, né, de eficácia ali, comparando, misturando, então, AVC, embolia sistêmica e sangramento. Então, isso também foi uma crítica, que foi um objetivo composto, mas ele teve resultados importantes, mostrando que não houve diferença se você usasse a anticoagulação depois de um ano, e essa anticoagulação era com apixabana ou rivaroxabana, e o grupo de controle ele foi descontinuado a anticoagulação. Então não houve diferença nesse objetivo composto conforme conforme pesquisado.
E além disso, ele também era um estudo que não era cego, né? Então foram algumas críticas relacionadas a esse estudo. População asiática, um N não muito grande, enfim, e eram necessários estudos adicionais. E aí, então, os riscos e os benefícios da anticoagulação contínua após ablação bem-sucedida, eles permanecem incertos, né? Então, o objetivo desse estudo foi avaliar se a anticoagulação contínua com rivaroxabana é superior à aspirina, né, o AS, na prevenção de AVC, embolia sistêmica e AVC embólico silencioso em pacientes com fatores de risco para AVC submetidos à ablação de FA bem-sucedida. Então, ele foi um estudo clínico multicêntrico, internacional, prospectivo, randomizado, aberto e com avaliação de desfecho cego, realizado em 56 centros em 6 países: Canadá, Austrália, Alemanha, Bélgica, Israel e China. Então, uma população bem distinta, né? Asiática, europeia, ocidental, enfim. O centro principal foi no Canadá. E os critérios de inclusão foram pacientes após um ano de ablação de FA bem-sucedida e ausência de arritmia atrial com duração superior a 30 segundos. Então, os pacientes eram submetidos à ablação de FA, e aí, após um ano, eles não podiam ter recorrência. E eles eram realizados, então, pelo menos um Holter de 24 horas entre o segundo e o sexto mês, um Holter de 24 horas após o sexto mês e um Holter de 48 horas antes da inclusão no estudo. Então, eles eram investigados dessa forma. O score de Chades-Vasque, na ocasião, ele não poderia ser zero, né? Então, se fosse homem, ele teria que ser pelo menos um, ou se fosse mulher, ele teria que ser pelo menos dois. E os critérios de exclusões foram a FA valvar, prótese valvar mecânica, doença mitral reumática, se tivesse uma depuração de creatinina menor que 30, uma contraindicação à terapia anticoagulante ou antiplaquetária, contraindicação à realização de ressonância, isso foi todos os pacientes foram submetidos à ressonância, AVC incapacitante no último ano, ou qualquer AVC nos últimos 14 dias antes da, da randomização, distúrbios de hipercoagulabilidade, anomalias vasculares intracranianas conhecidas, e pacientes muito idosos acima de 85 anos foram excluídos. Então, foi uma randomização 1 para 1, e aí entra alguns detalhes. A rivaroxabana não foi de 20, foi de 15 para todos, e a aspirina, que foi o grupo controle, foi utilizado então na dose 70 a 120, dependendo do local. E aí algumas características, algumas explicações é que a rivaroxabana ela apresenta uma sobreposição farmacocinética de 80 a 90% com a dose de 20 miligramas, sem aumento do risco de AVC com essa dose em pacientes com função renal normal e menor risco de sangramento. Então eles utilizaram esse, essa essa explicação, vamos dizer assim, para utilizar a rivaroxabana de 15, não de 20. E a aspirina, ela não apresenta benefício em pacientes de baixo risco, mas pode ser benéfica em pacientes de alto risco, na prevenção de AVC. Todos os pacientes foram submetidos à ressonância cerebral no início do estudo, após um ano e após 3 anos, conforme o protocolo original. No meio do estudo, houve uma mudança do protocolo original, então a ressonância magnética anual foi suspensa após os primeiros 658 pacientes devido à pandemia do Covid. Mas a grande maioria realizou no início, 1 e 3 anos após, e os resultados da ressonância eles foram avaliados por dois radiologistas de um centro de radiologia independente. Então, foram pelo menos dois radiologistas. Pacientes submetidos à ablação repetida de FA foram excluídos no momento quando tinham repetição da ablação. A randomização ela aconteceu entre 2016 e 2022, e os pacientes foram acompanhados por 3 anos. Em 19 de maio de 2022, o Comitê de Monitoramento de Dados de Segurança recomendou a interrupção do estudo devido à alta probabilidade que o estudo não demonstrasse o benefício da rivaroxabana. Então, o estudo foi todo esse tempo aí, 6 anos, e aí foi interrompido devido a essa probabilidade que o estudo não demonstrasse o benefício da rivaroxabana. Quais foram os desfechos? Desfecho primário, de eficácia, então. Então, um desfecho composto de ocorrência de AVC, embolia sistêmica e AVC embólico silencioso, definido como um ou mais infartos na ressonância, maiores do que 15 milímetros, entre a ressonância basal e a de 3 anos. Desfecho primário de segurança.
foi sangramento fatal e sangramento maior. E outros desfechos primários de segurança foram os componentes dos desfechos primários, desfecho secundário de segurança, sangramento menor, sangramento não maior clinicamente relevante e novos AVC silenciosos menor do que 15 milímetros na ressonância. Então, quais foram os resultados? Então, inicialmente foram 1.800 pacientes randomizados, mas que no final das contas, após a exclusão inicial, foram 1.284 pacientes que completaram o acompanhamento. Apenas 4 pacientes em cada grupo foram perdidos no segmento. 71 pacientes, ou seja, 5,5, saíram do estudo devido à repetição da ablação. E 97,4% dos pacientes realizaram a ressonância de acompanhamento ao final do terceiro ano, então quase a totalidade. E aí os resultados, então. Um resumo aqui da tabela 1, e de resultados, enfim. A média de idade foi em torno de 66 anos em ambos os grupos. A maioria era do sexo masculino, em torno de 70%. A randomização após a ablação ocorreu em mais ou menos 16 meses. A maioria dos pacientes tinha uma FA paroxística, em torno de 65, 67%, né, dos grupos. Foram randomizados, então, 641 pacientes para um lado e 643 para aspirina. Em relação ao score Chades-Vasque, a maioria era score Chades-Vasque 1 e 2, né? Mas a maioria era score Chades-Vasque 2. 4 ou mais era em torno de 10 a 12%. Então, pacientes de muito alto risco ou muito alto risco não estavam incluídos aqui. Então, eram pacientes de baixo a moderado risco, vamos dizer assim. Score Hasbled baixo. E pacientes que tinham tido AVC prévio eram poucos também, em torno de 4% no grupo rivaroxabana, em torno de 7% no grupo aspirina. E o tamanho do átrio aqui não muito aumentado. Então, aqui os resultados iniciais, depois vou mostrar os gráficos, mas o objetivo ali composto, né, os resultados do objetivo primário, que era aquela soma ali dos AVCs, embolia sistêmica, etc. Então, 5 pacientes no grupo rivaroxabana e 9 no grupo aspirina, sendo que a taxa de risco anual no grupo da rivaroxabana foi 0,31% e na taxa de risco anual com aspirina foi 0,66% e um P não significativo, ou seja, não houve diferença entre os grupos. E aí, avaliando de forma individual, todos os AVCs também não houve diferença. Embolia sistêmica não houve nenhum dos grupos. AVC silencioso, 2 no grupo aspirina. E todos os tipos de AVC ou embolia sistêmica também não houve diferença entre os grupos. Depois de 3 anos, 96% dos pacientes não tinham nenhum tipo de AVC silencioso, alteração na ressonância, depois de 3 anos. E esse grupo foi semelhante entre os pacientes com a rivaroxabana e a aspirina, sem diferença significativa. Então, essa aqui é a curva, né, mostrando aqui que não houve diferença entre os grupos do objetivo primário, né? E aqui falando sobre os objetivos secundários, né, que são o sangramento fatal ou o sangramento maior. Então, o sangramento fatal ou grave, desfecho primário de segurança, ocorreu em 10 pacientes, 1,6% no grupo de rivaroxabana e em 4 pacientes, ou seja, 0,6% no grupo aspirina. Então, sangramento maior não houve diferença. Já quando a gente avalia o sangramento não grave clinicamente relevante, ocorreu em 5,5% dos pacientes no grupo de rivaroxabana, em comparação com 1,6% no grupo aspirina. Então, com 3,5, vezes maior no grupo rivaroxabana do que no grupo aspirina. E os sangramentos menores, né, também houve um aumento no grupo da rivaroxabana. Então, assim, algumas limitações do estudo. Então, em relação à questão do uso da aspirina em vez do placebo, né? E aí eles colocam que se a aspirina não apresentasse benefício na prevenção do AVC, o placebo não teria alterado os resultados, que
nesse grupo de pacientes, a aspirina não tem benefício também na prevenção. Então, eles também acharam melhor não usar um placebo e usar aspirina. E essa questão da dose de 20 miligramas não teria alterado os resultados em comparação com a dose de 15 miligramas, segundo a biodisponibilidade da droga. Não houve um monitoramento prolongado durante o recrutamento ou acompanhamento. Então, a incidência precisa de recorrência de FA assintomática, ela é desconhecida. E pacientes de baixo a moderado risco foram os pacientes avaliados nesse estudo. E pacientes com Chagas vasco maior, né, pacientes de alto ou altíssimo risco, os resultados não são relevantes. Então, concluindo, a rivaroxabana não diminui a taxa de um desfecho composto de AVC, embolia sistêmica e AVC embólico silencioso em comparação com a aspirina. O sangramento grave pareceu ser semelhante entre ambos os grupos. O sangramento não grave e o sangramento com menor relevância clínica foram aumentados com o grupo da rivaroxabana. E a taxa anualizada de AVC, embolia sistêmica e AVC silencioso é muito baixa após a ablação bem-sucedida de FA, ficando abaixo do limiar tradicional para anticoagulação. É isso.